Deus está no controle. Você acredita nisso? Eu vou repetir. Deus está no controle. Amém? Você vive essa certeza? Em algum momento desses últimos dias ou da sua vida, você foi tentado a duvidar que Deus está no controle? No controle da igreja? No controle desta sociedade que nós vivemos? No controle deste mundo? De certa maneira, parece às vezes que o mal prevaleceu, não parece? Mal começamos o ano em nosso calendário, e a gente é sufocado por notícias que nos trazem medo. Outras nos trazem tristeza. Mas de certa maneira, para nós que frequentamos uma igreja, que temos uma religião, ou que nos consideramos religiosos, ficamos encurralados e tentados a duvidar. Será que Deus está no controle ou as coisas fugiram do controle de Deus? Será que realmente este mundo tem jeito? Deus conseguirá restaurar este planeta? Afinal de contas, é nisto que cremos, porque a maioria de nós, ou todos nós que estamos aqui, nos identificamos como adventistas do sétimo dia, que acreditam na volta de Jesus, no advento de Jesus. Nós pregamos sobre a volta de Jesus. Esta igreja está há mais de 150 anos pregando sobre a volta de Jesus, mas parece que isso tem sido uma rotina. Os sinais que vemos parece que são nada mais do que uma rotina. De certa maneira, é muito comum a gente chegar em momentos duvidar que Deus está no controle. E não se culpe por isso, porque Deus sabe quem você é, porque Jesus Cristo viveu aqui e enfrentou o que nós enfrentamos. E a pressão do sofrimento, das consequências do pecado, às vezes, é tão grande que nós nos questionamos: será? Serginho Dutra Santos, Serginho, conhecido como Escadinha, é um jogador de vôlei atuando como líbero. É dito como o melhor líbero da história do vôlei, com suas defesas difíceis e precisas, fazendo diferença em suas atuações. Mas não foi sempre assim. Esse rapaz, quando foi convocado para a seleção brasileira de vôlei, no primeiro momento, na primeira vez, no primeiro jogo, em que ele vestiria a camisa da seleção brasileira, os jogadores veteranos estavam movimentados no vestiário, conversando entre eles, brincando, mas o Serginho estava lá num canto do vestiário sentado, pensando, tentando se concentrar, porque dali a alguns minutos ele estaria representando a seleção brasileira numa das posições importantes para o time brasileiro de vôlei. E quando ele estava lá com a cabeça baixada pensando, o treinador entrou naquele local, ali no vestiário, pegou uma camisa, chamou o nome do Sérgio e jogou a camisa para ele. Serginho pegou a camisa, era a camisa número 10. E o treinador disse:
Sérgio, você tem uma grande responsabilidade nas mãos. Honre essa camisa. E aí, o jovem jogador, inexperiente jogador, mas com espírito determinado e focado naquilo que ele vier a fazer ali. Ele disse para o seu treinador: professor, vou deixar esta camisa melhor que quando a recebi. Ninguém conhecia muito o Serginho, mas hoje, você sabe o final da história. Ele se tornou uma referência, um líder, não só como jogador, mas uma referência em caráter e liderança no time da seleção brasileira. Não sei há quanto tempo você recebeu de Deus o presente, a graça da salvação. O toque de Deus, o convite de Deus, o chamado de Deus. E agora, Deus te pergunta: o que você vai fazer com o que eu fiz para você? O que você vai fazer com o meu sacrifício na cruz? O que você vai fazer com o sangue derramado na cruz? Com a esperança que eu coloquei nas tuas mãos? Para não se submeter ao final triste do pecado. Eu estou salvando você, eu estou libertando você, estou te dando de graça a salvação. O que você vai fazer? Vai crescer, vai melhorar? Ou simplesmente acha que não tem condições, que não tem esperança, que não tem mudança, que não tem uma vida transformada? O que você vai fazer com o que Deus colocou nas tuas mãos? Vamos para Marcos capítulo 5. E eu quero convidar você para deixar a sua Bíblia aberta aí nesse texto por alguns momentos que estamos estudando a palavra de Deus. Você que está em casa, eu sempre convido, abra sua Bíblia também, ou acesse a sua Bíblia. Mas vamos acompanhar juntos a leitura e depois uma sugestão. Leia em casa, estude com oração esse texto e veja o que o evangelista Marcos traz para nós aqui. Louvado seja Deus por isso. Vamos ler? Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus, do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu-lhe: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Feche teus olhos, por favor. Querido Pai, a tua palavra está aberta. Fala através do teu servo, como instrumento humano, mas que está aqui para louvar o teu nome, e que o Espírito Santo nos ajude a entender o que tu queres que nós entendamos. Erga um muro de fogo com os teus anjos em torno desta igreja e não permita que nada interfira na tua palavra e na obra do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Qual é a situação desse homem? Qual a configuração daquele momento, daquele contexto, daquele lugar onde Jesus chega com os discípulos? Caos, desordem, confusão, desespero, sofrimento. Você percebe que o evangelista consegue descrever, nesses poucos versos, o retrato daquilo que este mundo está vivendo?
Esse homem foi colocado num lugar fora da sociedade. Diz ali o texto que ele estava habitando no sepulcro, no lugar onde estavam os mortos, o lugar onde não existe esperança, o lugar fora da cidade, porque os sepulcros ficavam fora da cidade. Fora da cidade ficavam os inimigos, quando as portas se fechavam e as pessoas eram protegidas pelos muros enormes da cidade. E fora da cidade eles colocavam seus mortos. Era ali um lugar sem esperança. A sociedade não conseguiu resolver o problema desse homem. Os médicos, os cientistas, os especialistas. E eu não sei qual o tamanho da lista daqueles que foram chamados para libertar esse homem. Por último, eles tentaram prendê-lo. Provavelmente as autoridades que estavam responsáveis por aquele lugar. Prendê-lo para protegê-lo dos inimigos, das outras pessoas, porque ele era violento, tomado pelo poder das trevas, pelos espíritos maus, por demônios, diz Marcos. Mas nem os recursos desses homens que estavam acostumados com guerra, com enfrentamentos difíceis, com lutas, nem aqueles agrilhões, aquelas correntes foram capazes de segurar a fúria dos demônios, a fúria daquele homem. Por último, eles desistiram. Exatamente isso que a sociedade faz, que o homem faz, que o ser humano faz, desde que entrou o pecado na história desse mundo. Ele vai, ele tenta, ele se levanta, ele até ergue a sua mão, dizendo que tem capacidade, poder para resolver o problema. E quando ele se coloca numa situação impossível, ele desiste, e ele tenta se livrar dos seus problemas. Mas aquele era um homem que sofria, ele não queria estar ali. Marcos diz que ele se machucava, se cortava com pedras. O seu corpo estava sangrando. Os cortes que haviam cicatrizado já eram acompanhados de outros novos. Viver longe de tudo e de todos. Morar num cemitério. Trazer as correntes como sinal de prisão. Mesmo que as tivesse quebrado, ele estava preso aos espíritos das trevas. Como é que a gente pode resolver um problema como esse? Como é que podemos nos libertar desse tipo de escravidão, de angústia, de sofrimento? Será que existe esperança? Ali naquele lugar está muito claro para nós. Eles perderam o controle. Não interessa título, não interessa capacidade, não interessa conhecimento, aquele lugar, todos ali perderam o controle e tinham medo daquele homem. Ele mesmo perdeu o controle de si mesmo, das suas atitudes. Era violento, agressivo, todo machucado, cabelos compridos caíam sobre o rosto, suas roupas rasgadas, seminu. Andava por aquele lugar gritando, desesperado, pedindo ajuda. Uma história que não tinha um final feliz, ou não teria um final feliz. Uma história marcada para o sofrimento até o último suspiro daquele homem. Se Jesus não tivesse chegado ali. Mas Jesus chegou. Amém? Quando Jesus chega, o caos desaparece. Quando Jesus chega, o descontrole causado pelo mal perde a força. Quando Jesus chega, o impossível se torna possível. O improvável se torna real. E até o desconhecido se torna verdadeiro. Foi isso que aconteceu naqueles segundos que Jesus chegou naquela praia. E quando aquele rapaz viu Jesus, a expressão do rosto de Jesus, ele sentiu a presença de amor e da misericórdia do Salvador. Ele não sentiu medo. E mesmo naquelas condições, mesmo todo machucado, todo com suas vestes rasgadas, com seu rosto deformado, ele sai daquele sepulcro. Mesmo que as pessoas dissessem,
que você não tem mais como viver entre nós. Nós fizemos de tudo, que você não tem mais jeito. Ele sai dali e corre para Jesus. Mas ele corre para Jesus pedindo salvação, pedindo ajuda, pedindo socorro, desesperado. Isso aconteceu já com você? Ao lado da sua cama, à noite ou de manhã, ou dirigindo seu carro, você grita, por favor, me ajuda. Eu não sei mais o que fazer. Alguém aqui neste momento está assim? Até mesmo veio à igreja porque isso faz parte, e aí vem aquele questionamento. Mas o que eu estou fazendo aqui dentro? Quantas vezes eu vim aqui dentro e não muda? Parece que o caos me acompanha. Deus está no controle, mesmo que esse mundo está descontrolado. Deus está no controle. E quando Jesus chega e aquele rapaz tenta pedir, me socorre, o que ele consegue falar é o que os demônios controlam. Nem mesmo pedir ajuda ele consegue. E a frase é, o que nós temos contigo, Jesus, Filho de Deus. Imediatamente o diabo é repreendido. E ele se submete ao poder de Jesus. Mas o que Marcos diz, a condição daquele rapaz, não era uma condição simples. E quando Jesus chama a atenção dos demônios e pergunta, qual é o teu nome? De maneira arrogante, de maneira presunçosa, como as características das hostes satânicas são, ele fala, nós somos uma legião. O que é uma legião? Legião era um corpo que poderia ter em torno de 4 a 5 mil soldados romanos. É muita gente. Se você acha impossível, era exatamente isso que aqueles demônios estavam dizendo para Jesus. Nós somos muitos. Nós somos a maioria e nós estamos no controle. E o que os discípulos fazem? E alguns seguidores que estão com ele? Quando o homem possuído pelo espírito mal vem, gritando e furioso, diz o texto que eles correm de medo. E correm para o barco e correm para o mar. O mesmo barco e o mesmo mar que havia trazido para eles algumas horas antes tempestade. E eles quase morreram e Jesus no seu poder havia acalmado a tempestade. Eles esqueceram que Jesus acalmou a tempestade. E que o barco foi tranquilo até a praia. Eles esqueceram de tudo aquilo. É muito comum, isso faz parte da nossa vida, é uma marca nossa. Esquecermos dos milagres de Deus, daquilo que Deus tem feito por nós. Isso é muito comum, do que Deus fez no ano passado, do que Deus tem feito esses últimos meses e dias. É muito comum e a gente pensa, não sei, acho que não dá, é muita gente. O inimigo vem e diz, nós somos muitos, nós estamos na maioria, nós temos mais poder. E depois de alguns minutos eles olham para trás e veem que Jesus não correu com eles. Jesus está parado no mesmo lugar que ele havia estado antes. E quando eles voltam, eles veem Jesus agora ali. Mas Jesus não se intimida diante da ameaça das hostes do mal. Jesus com autoridade liberta aquele rapaz. E diz Marcos, depois você pode ler com atenção, que o rapaz depois estava sereno e tranquilo. O livro A Verdade sobre os Anjos faz alguns comentários a respeito desse momento. Um deles é esse aí. Aquele que acalmara a tempestade, que enfrentara anteriormente a Satanás, vencendo, porque Satanás estava por trás daquela tempestade, furioso, tentando destruir Jesus, não fugiu em presença desses demônios. Jesus tem poder para vencer o mal e suas hostes. Amém? Jesus tem poder de nos resgatar da maior confusão, do maior caos, de nos libertar. Cada um de nós, com nossa singularidade, com nossas características, com nossos desafios, Ele tem poder. Que tipo de libertação nós precisamos? Que tipo de vitória nós precisamos? Comece agora, clame, e às vezes você tem tentado clamar e nem consegue falar. Tamanho é o controle do mal sobre você, mas não desista. Jesus tem poder e Satanás foge na presença de Jesus. Outro texto diz, a fisionomia por
tanto tempo mudada à semelhança de Satanás, a fisionomia daquele rapaz, tornara-se repentinamente branda, tranquilas as ensanguentadas mãos, e louvaram alegremente a Deus por sua libertação. A fisionomia, por tanto tempo mudada à semelhança de Satanás, tornara-se repentinamente branda, tranquilas as ensanguentadas mãos, e louvaram alegremente a Deus por sua libertação. Esse foi o milagre que Jesus fez com aquele rapaz. No descontrole da sua vida, no caos, no descontrole daquela sociedade, do que o inimigo havia feito, Jesus veio, restaurou e mostrou que Ele está no controle. Deus está no controle. O que nós estamos vendo nesses últimos meses e anos mostra simplesmente consequências do mal e do pecado. E Ele nos alertou sobre isso, mas Ele não nos abandonou, Ele está no controle. Ele pode estar no controle da sua vida, do seu casamento, da sua saúde, no seu trabalho, na sua luta aí com o maior pecado, com seu orgulho, que tem clamado e tem lutado. Não desista, Deus tem poder de libertar você. Será que o mesmo Jesus que libertou aquele rapaz lá naquela praia de Genezaré não pode libertar você nessa manhã? Será que o mesmo Deus que acalmou a tempestade e salvou a vida dos discípulos não pode salvar a sua vida e acalmar a tempestade na tua vida? Será que não pode? Pode. Ele tem poder. No livro A Verdade sobre os Anjos, na página 187, Ellen White declara o seguinte: na vida futura, ela diz, na vida futura, e olha o que ela fala aqui, compreenderemos as coisas que aqui nos deixaram em grande perplexidade. A gente não consegue entender por que as coisas estão como estão, são como são, e parece que o mal prevaleceu, que Satanás está ganhando. E é isso que ele falou para Jesus: eu sou a maioria. Estamos aqui entre 4 a 6 mil demônios, você é apenas um e os teus discípulos correram, nós somos a maioria. Você perdeu? Não. Jesus venceu. Porque Jesus é Deus e tem poder. Venceu Satanás na cruz. E quando o anjo rebelde tentou manter Jesus na sepultura, Jesus ressuscitou e se levantou soberano com a vitória sobre o pecado. Amém. Aleluia. Nós não estamos aqui por acaso, simplesmente no encontro social. Nós estamos aqui porque celebramos o plano da redenção, a vitória em Cristo Jesus. O sangue de Cristo derramado por nós. E isso pode nos libertar e pode nos transformar. Creia nisso. Hoje não entendemos as coisas porque são como são, mas amanhã logo entenderemos. E ela diz, entenderemos quão grande ajudador tivemos. E olha o que ela diz, e como os anjos de Deus foram comissionados a fazer o quê, queridos? A guardar-nos ao seguirmos o conselho da sua palavra. Às vezes parece que sermos fiéis a Deus, somos a minoria, ou perdemos porque não somos a maioria, e Satanás bate no seu peito, nós somos uma legião. Mas não tenha medo não, você serve o Deus do universo, o Deus Todo-Poderoso, e Deus está no controle. Ele apenas está permitindo que o pecado se manifeste para que o universo e este mundo veja o que é o pecado e as consequências do pecado. Mas Deus está no controle. E logo Jesus chegará para libertar os seus filhos, nos levar para a vida eterna e transformar esse mundo. Amém. O último texto desta manhã está em Ezequiel capítulo 1, versos 19 e 20. Outro texto que eu quero convidar você neste sábado, ou neste momento que você assiste, a ler com cuidado e meditação. Ezequiel capítulo 1. Ezequiel está depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, aí vem Daniel. Ezequiel capítulo 1, verso 19. Olha o que diz aqui.
andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. Elevando-se eles, também elas se elevavam. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam, juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Ezequiel é abençoado, recebe o privilégio de ver a glória de Deus, vê Deus no seu trono, e Ezequiel vê querubins, serafins, seres criados que estão acima da nossa compreensão ao lado de Deus, seres magníficos que servem ao lado do trono de Deus. Mas Ezequiel fica impressionado com o sistema complexo que está envolto naquela visão. Ele vê esses seres sobre rodas que giram de uma maneira uniforme e que ele não consegue entender, mas uma coisa ele vê: Deus está no controle de tudo. Deus controla aquele sistema todo. E os anjos o servem, mas aquela magnífica visão impressiona Ezequiel. E o livro A Verdade sobre os Anjos diz assim: para onde o Espírito queria ir, desculpe o texto, para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia. O Espírito de Deus, o Espírito Santo controlando, dirigindo. Ezequiel fica impressionado. E então no livro A Verdade sobre os Anjos, página 137, a profetisa diz: assim como as rodas com aparência tão complicadas estavam sob a guia da mão, por baixo das asas dos querubins, também, e olha só, também o complicado jogo dos eventos humanos está sob o divino controle. Em meio a lutas e tumultos das nações, aquele que se assenta sobre querubins ainda guia os negócios da terra. Amém? Parece, mas isto é resultado da nossa limitada visão humana. Deus não perdeu o controle. As hostes do mal, por maior que seja o seu número, e maior que seja a sua maldade, não estão no controle deste mundo. Estão por trás de algumas pessoas, estão por trás de algumas situações, movimentando todo tipo de maldade. Mas Deus está no controle de tudo, e tudo será conduzido para o seu propósito, e o pecado será destruído. Amém? Mas o que nós estamos fazendo com aquilo que recebemos de Deus? O que nós estamos fazendo com a bênção da graça e da salvação? Estamos permitindo que Deus nos transforme? Estamos permitindo que Deus controle a nossa vida? Não temos conseguido porque temos sido controlados por um poder do mal? Nossos hábitos, nossas atitudes têm permitido que Satanás dirija a nossa vida? Nossos sentimentos? Quem sabe a nossa religião tem sido uma rotina? Quem sabe alguém tem influenciado a nossa vida? E nós não estamos vivendo tão perto de Jesus como gostaríamos. É momento de nós permitirmos que Deus esteja no controle da nossa vida. É momento de deixarmos que Jesus seja quem controle a nossa vida. Agora é o momento de colocarmos Jesus no trono da nossa vida. E sairmos do trono da nossa vida. Deixarmos que Jesus ocupe. Porque enquanto estivermos nós ocupando o trono da nossa vida, estamos sujeitos ao poder do mal, porque Satanás não virá sozinho, ele virá com uma legião, e virá de maneira determinada a nos destruir. Mas eu quero te dizer as boas novas: Deus não desistiu de você, Ele está no controle do mundo e quer estar no controle da sua vida. E se Deus está no controle da sua vida, Ele consegue curar as tuas feridas, libertar você das correntes, libertar você da angústia, vestir você da nudez do pecado, da autossuficiência, libertar você de tudo isso. Ele pode. Qual o milagre que precisa acontecer na sua vida? Você olha e fala assim: não tem jeito, acabou, é o fim. Era isso que aquele rapaz pensava. Deus está no controle. Quando Ezequiel vê
todo aquele complexo revelado diante do trono de Deus, ele pensa, como que isso é? Como que essas coisas podem funcionar? Ele olha que Deus no seu trono controla tudo, o Espírito Santo está dirigindo tudo. O Consolador, ele está no controle. Esse pequeno bebê aí sou eu, com 1 ano de idade. No dia do parto, quando eu nasci, a minha mãe teve complicações. Era um hospital muito humilde, hospital municipal no bairro onde eu nasci. Cuidado por freiras. Primeiro filho da minha mãe, 4,6 kg, pequena criança. Eu fiz muita gente ficar com problema de coluna, depois me carregando no colo. Mas na hora do parto, a minha mãe não estava preocupada com as dores e com o que ela estava enfrentando. Ela estava preocupada comigo, porque eu nasci, mas eu não chorei. Fiquei em silêncio. E ela já sabia que a criança deveria chorar, mas ela ficou mais preocupada quando ela viu os médicos, um médico que fez o parto, junto com as outras freiras que eram enfermeiras, chamar outro médico, e a sala foi se enchendo de médicos, e ela olhou e eu estava ficando roxo, não respirava. Naquela hora, na sua fé, na sua sinceridade, ela viu que estava perdendo o filho, primeiro filho, mas no instinto de mãe ela percebeu, e ela disse, Senhor, meu Deus, se você salvar o meu filho, ele vai ser um padre. E eu quero dizer algo para vocês, que não é invenção. Ela me contou isso. Nesta hora, um dos médicos enfiou os 2 dedos na minha garganta e desobstruiu um coágulo que estava ali. E eu chorei que nem um condenado. Hoje choro menos, mas ainda continuo chorando. A minha mãe, depois de alguns anos, 3 anos depois, ela aceitou o plano da salvação, da redenção, se tornou adventista. Que bom que eu pude casar, né? Eu estou aqui hoje. Na hora de maior dor, de maior sofrimento e de desespero, ela perdeu o controle, os médicos perderam o controle, as enfermeiras não sabiam o que fazer, mas ela conhecia alguém que estava no controle. Clamou, pediu. E esse seu Deus, que ela sempre confiou, salvou o seu filho. Porque ela decidiu que Ele é quem estaria no controle. Por isso que eu estou aqui. Você acredita nisso? O que precisa acontecer nesse momento? Para que seja Deus quem esteja no controle da sua vida. Quarteto, vem aqui, por favor. Eu pedi para eles cantarem no final. Eles vão cantar sobre a visão que João teve da Santa Cidade. E sobre a certeza de que quando a luz enfim raiar, veremos pela fé Jesus voltar. Não haverá mais noite, não haverá pesar, quando a luz enfim raiar. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente. Estou muito tentado a pedir, mas não vou pedir não. Mas se você sentir no coração o desejo e a vontade de dizer, Senhor, toma conta da minha vida, toma o controle da minha vida. Ora aí onde você está. E se sentir muita vontade, fique em pé. Não porque os outros ficaram, mas porque você quer dizer para o céu e para todo mundo, e até as forças do mal, eu escolhi que Deus é quem está no controle da minha vida. Ele está no controle da minha vida e eu quero que esteja. Pensa nisso. Eu vou estar ali orando por você. Quarteto. O Espírito mostrou a João dos
viu a santa cidade descer, os rios de cristal, portões de pérola também. João viu, mas não pôde compreender. Lugar de paz eterna e perfeita. A morte não existe e não preciso mais chorar. O sol desaparece ante a glória do Cordeiro. Que lindo o que iremos contemplar quando a luz enfim raiar. Veremos pela fé Jesus voltar. Não haverá mais noite, não haverá pesar quando a luz enfim raiar. Às vezes com os olhos cheios de lágrimas, nós cremos na promessa que logo irão secar. Por mais que o mundo seja de sofrimento e dor, iremos o teu rosto contemplar quando a luz enfim raiar. Veremos pela fé Jesus voltar. Não haverá mais noite, não haverá pesar quando a luz enfim raiar. Quando a luz enfim raiar, veremos pela fé Jesus voltar. Não haverá mais noite, não haverá pesar quando a luz enfim raiar. Não haverá mais noite, não haverá pesar quando a luz enfim raiar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus está chegando, queridos. Ainda há tempo de nós nos prepararmos para os últimos momentos da história desse mundo. Ele está chegando, agora é o momento. Ele não vai desistir de nós, nem de você ele desistiu. A única coisa que falta é Ele controlar a sua vida, porque Ele respeita a sua escolha. Por mais que nós conheçamos a sua palavra, Ele precisa estar no controle da nossa vida. É isso. É isso. Eu quero orar com você neste momento. Feche teus olhos, por favor. Querido Pai, em nome de Jesus, vem até nós. Não estamos numa praia, não estamos num lugar deserto, estamos aqui nesta igreja. Mas alguns de nós carregam lutas, marcas, feridas, devido pela causa do pecado e de algumas escolhas até que fizemos. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Mas agora nós queremos fazer algo muito importante, que não é simplesmente porque estamos num culto ou estamos numa igreja. É questão de vida ou morte. Vida eterna ou morte eterna. Nós precisamos que Tu esteja no controle da nossa vida. Precisamos, em nome de Jesus. Precisamos. Por favor, nos ajuda agora a entender isso. E queremos, em nome de Jesus, aceitar isso. Nos cobre com Teu manto de justiça. Nos abraça, Pai.
e nos ajuda a entender como temos que viver. Mas, mesmo depois de sairmos pelas portas dessa igreja, que não abandonemos essa decisão e que continuemos colocando a nossa vida nas Tuas mãos. Seja o primeiro, o principal, a prioridade em nossa vida. Esteja no trono da nossa vida. Esteja no controle da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.